Deus quer abrir uma porta e continuar com ela aberta, amém? E eu acho que você também tem a vontade, tem o desejo de ter longa vida no trabalho onde você está, porque não tem coisa ruim você estar mudando de emprego todo dia, não é? Você gosta de mudar de emprego todo dia? Todo dia. Aí passa 2 meses, tem que procurar outro emprego. Passa mais 3 meses, tem que procurar outro emprego. Passa mais não sei quanto, tem que procurar outro emprego. Eu não sei se essa é também a vontade de Deus, né? Eu tenho certeza que não é. Então eu quero ler com você um pouquinho a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quero que você abra primeiro lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Quem veio para aprender, diga glória a Deus. Nós temos que aprender a manter as coisas que Deus nos dá. Nós temos que aprender a manter, essa é a verdade. Eu tenho que aprender a manter aquilo que Deus me dá. Eu não posso jogar fora o que Deus me dá. Então por isso que hoje Deus te trouxe aqui, porque eu vou fazer a unção das portas abertas na tua vida. Só que às vezes a gente começa a fazer a unção, e a porta não abre, ou ela abre e fecha. Então eu preciso entender o que é que está fazendo talvez essa porta não permanecer aberta, ou quem sabe a porta está ficando aberta na tua vida, você possa ter a certeza, estou no caminho certo, e essa porta Deus não vai fechar. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Para nós iniciarmos, quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amém? Somente aí, e eu vou ler após a minha leitura, você repete bem alto e bem forte o versículo 9, tá? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Você acredita na Bíblia? Confia na palavra de Deus? Então põe ela aberta sobre a tua cadeira, poltrona, e vamos aplaudir a palavra do Senhor. Isto, enquanto você aplaude, você glorifica, diga glória, diga aleluia. Ó Pai querido, Deus eterno, Pai amado, te glorificamos, Senhor, e te engrandecemos nesta manhã. Fala conosco, nos abençoe, nos direcione por intermédio da tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Senta só um minutinho. É claro, né? Hoje em dia a gente está trabalhando, está empregado, é motivo da gente se sentir muito bem, né? É motivo da gente honroso, a autoestima levanta, né? Porque você trabalhando, você tem o seu dinheiro, você estando trabalhando, você não depende de ninguém, a não ser do suor do teu rosto. Mas o Paulo, ele nos dá um alerta, né? Ele fala, olha, a porta abriu, mas há muitos adversários. E é exatamente aí que nós temos que parar e nós temos que meditar. Quem são os adversários? Muitas das vezes a pessoa fala assim, né? Não, o adversário é aquele que tem inveja de mim, está lá porque eu consegui aquele trabalho lá, porque Deus me deu aquela empresa, Deus me deu aquele negócio próprio. E pastor, eu creio que os adversários são os invejosos, mas eu gostaria de levar você a entender diferente, olhar diferente, porque eu não posso olhar para os outros, eu tenho que primeiro olhar para mim, e eu preciso parar de olhar para os outros e olhar para mim, porque se eu olhar para mim, eu vou começar a observar que para manter a porta aberta, ainda que tenha invejosos, ainda que tenham pessoas que me queiram mal, mas eu faço a diferença onde eu estou. E o que os outros olham, pensam, investem contra mim, não tem mais poder. Eu não quero acreditar que nós estamos há anos servindo a Jesus, e ainda achamos que o que os outros olham, falam, que os outros pensam, nos prejudica. Não. Nós podemos começar um pouquinho, olhar para dentro de nós um pouquinho.
Tem adversários que não é o próximo, não é o que está do meu lado. Tem adversários que não é a obra da macumbaria. Não, pastor, fizeram um trabalho para mim, a porta não fecha. A porta fica aberta um pouquinho e já fecha. Pastor, tem coisa feita. Eu aceitei Jesus para o diabo continuar usando de obra de macumbaria para acabar com o que Deus me dá. Nós somos crentes. Amém? Quem aceitou Jesus aqui? Quem se batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem toma a Santa Ceia do Senhor aqui? Será que a obra de macumbaria vai operar na vida de quem participa do corpo e do sangue de Jesus? Eu não quero acreditar nisso. Então, pastor, por que então tem hora que a porta não fica aberta? Ou se a Bíblia diz que Deus abriu a porta que Ele abre ninguém fecha, que Ele fecha ninguém abre. Exatamente. É aí onde nós temos que começar a entender, a meditar. Eu separei 4 coisas para que você possa meditar, e quem sabe uma dessas é o que está te atrapalhando, e a porta abre, e ela fica um pouquinho aberta, quando ela vai, ela fecha, porque tem coisas que nós precisamos mudar, tem coisas que eu, você, cada um de nós precisamos entrar na palavra de Deus, meditar nela, e entender, não é o cara lá que me derrubou, não foi fulana lá que me fez sair, fui eu que não consegui ficar. Amém? Será que você consegue olhar para dentro de você um pouquinho? E parar de culpar fulano, ciclano e beltrano? Achar um culpado é fácil. O difícil é eu assumir que eu também tenho lá as situações que eu preciso aprimorar. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, está lá no livro de Colossenses capítulo 3, e eu vou te falar tudo baseado no que eu busquei aqui na palavra. Não vou te falar daquilo que eu acho, mas vou falar para você daquilo que está escrito. Se está escrito, por que não eu entender e fazer, e realmente me libertar disso, e começar a ter as portas permanecendo abertas na minha vida. Amém? Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 22 e o 24, diz assim: vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serves. Amém? Vamos lá, o que quer dizer isso aqui? Amados, você não está lá no trabalho, e você não pode encarar uma porta de trabalho aberta, e você não pode, esse é o pensamento de muitas pessoas, esse é o pensamento que logo que a gente arruma um trabalho, logo que a gente monta um negócio, logo que a gente tem uma oportunidade, a única coisa que nós pensamos é o quê? Não, agora eu tenho como colocar dinheiro na mesa, sustentar minha família, não, agora eu tenho como comprar o carro, agora eu tenho como fazer tudo aquilo, não, agora eu estou trabalhando, então agora o meu trabalho, agora aquilo que eu estou, pastor, mas não é certo, porque será que não tem algo primeiro para pensar, a não ser no dinheiro que eu vou ganhar e no que eu vou fazer com ele? O que Paulo escreve à igreja de Colossenses? Ele fala: olha, e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serves. Amém? O que eu quero que você entenda? Quando você entra num lugar e você recebe uma oportunidade de trabalho, e nesse trabalho a primeira coisa que você pensa é honrar a Deus, vai dar certo na tua vida. A porta vai ficar aberta, porque a gente arruma trabalho pensando no dinheiro só. Agora eu vou colocar comida na mesa, agora eu vou fazer aquilo outro. Não, começa quando você entrar num trabalho, você entrar lá dizendo assim:
Deus me colocou aqui e eu vou trabalhar para honrar a Deus acima de qualquer coisa. Porque é o que ele fala: tudo que fizeres, faça para que, como se fosse para Deus. Quando você colocar na tua mente que o trabalho que ele te deu, a porta que ele abriu, é para honrar ele antes de qualquer coisa, essa porta nunca vai fechar na tua vida. Porque tudo aquilo que honra a Deus, Deus permanece fiel, forte, aberto, e ele mantém, e o nome dele é glorificado. Qual é? O que você pensa quando entra no trabalho? Não é isso, para mim. Você sempre entrou pensando assim: não, agora eu vou ter dinheiro, agora eu posso comprar isso, agora eu posso comprar aquilo outro. Nossa, agora vai. Mas você nunca entrou assim: eu vou honrar a Deus nesse lugar. Vou trabalhar primeiramente para o nome do Senhor ser glorificado. Eu vou trabalhar aqui primeiramente para Deus ser louvado nesse lugar. Quando assim você faz, quando assim você tem a ousadia, a coragem, não estou nesse trabalho aqui só pelo dinheiro, eu estou aqui porque o nome de Deus vai ser glorificado nesse lugar. Eu vou trabalhar, essa porta Deus abriu, e eu tenho certeza que Ele vai se alegrar, porque eu vou fazer dia após dia o nome dele ser glorificado por intermédio da minha vida nesse lugar. Amém? Será que você tem trabalhado para honrar a Deus? Ou você tem trabalhado só para ganhar dinheiro? Será que no próprio trabalho, na porta que Deus te abriu, você tem dado a honra a Deus, porque lá Ele te colocou? Ou você só lembra do último dia, o dia do pagamento? Estou aqui só aguardando o dia do pagamento. Não, o dia do pagamento é o dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz da tua vida é quando você bota o pé lá e fala: Deus vai ser honrado nesse lugar, Deus vai ser abençoado, Deus vai ser lembrado nesse lugar. Quem recebe, diga glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: ó, começa a trabalhar para honrar a Deus. Começa a trabalhar para o nome dele, para ele ser reconhecido na sua vida lá. Aí você vai ver como é que Deus fala: não posso tirar e não posso deixar essa porta fechar, porque olha como Ele me honra no trabalho que Ele faz. Não é? Pensa dessa maneira, começa a pensar assim, começa a entrar quando você entrar, quando você picar o teu cartão, que agora não pica mais cartão, na minha época picava cartão, agora é dedo, né? Agora tem lá que passa o dedo, tem lugar por aí que é só olhar, já o cartão, o ponto está batido. É interessante o negócio. Tem outros que você ligou o computador, o ponto está batido. Na minha época não, você tinha que ir lá, você tinha que ir no vestiário, trocar, colocar o uniforme, pegar o cartão e bater. Hoje não tem isso mais não, né? Modernidade, né? Começa a honrar a Deus, irmão. Começa a honrar a Deus. Começa a trabalhar para Deus ser honrado em tudo que você faz, e você vai ver como é que a porta não vai se fechar mais. Amém? Você recebe em nome do Senhor? Outra coisa, eu preciso ser rápido, porque as horas elas correm de tal maneira que só misericórdia, né? Uma outra coisa que nós precisamos pensar: quando você está trabalhando e a porta abriu, você dá o seu melhor? Você, quando chega lá, vamos lá, segunda-feira é o Dia Internacional da Preguiça, não é? Quem chega na segunda-feira feliz, alegre no trabalho: hoje eu vou aqui, vou estourar. Ao contrário, né, irmão? Chega lá já: meu Deus, hoje eu vou dar uma enrolada, porque segunda-feira, né, vindo do fim de semana. Hoje eu não vou fazer de tudo, não, eu vou puxar o freio de mão hoje. Hoje eu não vou, que segunda-feira, tá. Aí chega na sexta-feira, quinta-feira começa a voltar, aí terça-feira o cara começa a querer melhorar. Na quarta que ele dá uma engrenadinha, ele põe a terceira. Na quinta que era para enfiar a quarta, depois na quinta ele já reduz para a terceira. Amanhã é sexta-feira. Não vou fazer tudo que eu tinha. Não vou. Eu vou pegar leve. Uma preguiça. Sabe de uma coisa? Não vou. Para que eu vou dar o meu melhor? Quem quiser que dê. Deixa eu convidar você para ler um versículo aqui. Lá em Provérbios 6, isso é uma das coisas que tem feito muitas portas se fecharem. Pastor, o quê? Espera aí, vamos ler. Eu poderia até te falar, mas
Deixa eu ler, que aí você vai não dizer que sou eu. Porque se isso estiver sendo verdade na tua vida, e isso, ela manter cada dia mais na tua vida, a porta, ela não consegue permanecer aberta. Olha lá, Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 6, a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, o qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Pare e pense, irmãos, a preguiça hoje, ela é uma das armas que o inimigo preparou para fazer com que a porta se abra e não se permaneça aberta. Eu pergunto uma coisa para você: uma pessoa que todo dia ela não consegue dar o seu melhor, ela está cansada, a preguiça domina ela não tem atitude de tomar uma atitude melhor, ela não deslancha, ela não vai, ela é uma pessoa lerda, é uma pessoa pacata, pacato não, mas é preguiçoso, não tem a atitude própria. Não, para que eu vou fazer? Está chegando o final do dia, eu não vou correr com esse trabalho aqui. Não, sabe para quê? Para que a formiga, para você ter uma ideia, ela não para. Você pode olhar, se levanta de manhã, vai lá no formigueiro, ou vai lá no caminho dela, ela está lá trabalhando. Você chega daqui 10 minutos, ela está lá de novo. Você chega à noite, ela está à noite. Eu já vi formiga trabalhando à noite, não sei se você já viu, fazendo lá o caminhozinho dela. Por quê? Porque se ela parar, ela passa fome. Se ela parar, ela não vai ter alimento. Pare e comece a pensar numa coisa, meu irmão, minha irmã: qual o padrão que vai ficar com uma pessoa preguiçosa dentro do trabalho? Qual a oportunidade que o preguiçoso vai ter? Ele não se esforça, não tem ânimo, de segunda a segunda uma preguiça danada. O que você tem feito a mais lá no teu trabalho? Não, pastor, quando eu penso em fazer, dá uma preguiça danada. Eu me lembro de um desenho que tinha, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele cantava uma musiquinha assim, né? Quando eu penso em trabalhar, quando eu penso, como é que é? O meu nome é Jotalhão, da Turma da Mônica, lembra do preguiçoso lá? E ele começa a cantar a musiquinha que fala, né? Quando eu penso em trabalhar, me dá uma preguiça, eu vou dormir, um negócio assim. Tem a musiquinha da Mônica, pode ir lá na Turma da Mônica que tem. O preguiçoso, ele não tem ânimo para nada. O preguiçoso, ele acha que só estando lá, só te fazendo de corpo presente, ele já está fazendo muito. Mas eu já estou lá mesmo, eu vou me esforçar para fazer mais para quê? Eu vou ficar de boa. Isso é preguiça. Estou mexendo com você para que você entenda que se você não tiver ânimo e não jogar essa preguiça fora, tem gente lá que vai se animar e você vai ficar para trás, e a porta que Deus abriu vai fechar, e você vai perguntar: aonde está lá na Bíblia, que a Bíblia diz que quando abre ninguém fecha? Ninguém fecha, é Deus que fecha, porque Deus não abençoa o preguiçoso, porque Deus não faz nenhuma bênção na vida do preguiçoso. O preguiçoso, ele começa a perder, campo. A preguiça leva à pobreza, porque o preguiçoso nunca está disposto a dar seu melhor, no trabalho, além de desonrar a Deus, ele não vai ser honrado pelos homens. Então, se você trabalhar para honrar a Deus, você não vai ter preguiça. Você vai lembrar do Deus que abriu a porta e você vai ter que honrar Ele. E honrar a Deus, irmãos, é você se colocar à disposição todo dia no mesmo ânimo, com a mesma vontade, com a mesma fé, com o mesmo desejo. Amém? Hoje mesmo Deus pode falar para você assim: estou te convocando para você ir lá no teu trabalho, porque aconteceu alguma coisa. Domingo, dia da minha folga, vou ficar por aqui, não quero saber. Não, eu vou nada, estou aqui no dia da minha preguicinha, no dia do meu descanso, irmãos? Você, para ser valorizado, você tem que ser mais ousado. E muitas das vezes a preguiça
não te deixa de você ser ousado. Você pode aplaudir Jesus? A preguiça, ela impede Deus de operar na vida do preguiçoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ah, não, mas peraí. Segunda-feira, pastor, você quer que eu tenha o mesmo ânimo? Sim, o mesmo ânimo. O mesmo ânimo. Se você não tiver o mesmo ânimo todo dia, você cai na preguiça, e a preguiça acaba destruindo a porta que Deus abriu. Amém? Terceira coisa, trate todos com respeito. Primeiro, trabalhar para honrar a Deus. Segundo, não ter preguiça. O terceiro, tratar todas as pessoas com respeito. Independe, não importa. Não importa quem é, não importa quem seja, não importa. Quando a Bíblia nos fala que nós precisamos tratar todo mundo com respeito. A Bíblia nos orienta lembrar que todas as pessoas também têm problemas. Todo mundo tem problema. Eu tenho os meus problemas, você tem os teus problemas. Eu preciso observar que todas as pessoas que estão ao meu lado, elas precisam ser reconhecidas também como ser humano, né? Independente do jeito que eu cheguei, da maneira que eu acordei, do jeito que eu amanheci, não importa. Você precisa lembrar que a Bíblia manda nós tratarmos todo mundo com respeito, independente de quem seja. Independente de quem seja. E muitas das vezes a gente falta com o conhecimento da palavra. Eu te repito, não é nem pelo fato do conhecimento, né? Eu ainda acho que é mais essa soberba que às vezes cresce no coração de determinadas pessoas, ou alguma informação errada que ela recebeu, não sei se na infância, não sei se na sua mocidade ou na sua juventude, de que não leva, olha, você não tem que trazer desaforo para casa, hein? Olha, você não traz desaforo para casa não, hein? Tem outra, resolve os teus problemas lá e não dá o teu direito para ninguém não, hein? Porque isso é uma coisa que muitas das vezes as pessoas estão levando para dentro dos seus locais de trabalho, e isso está fazendo com que a porta se feche. Você não tem que ficar brigando com ninguém lá, faz teu trabalho, respeita aqueles que têm que ser respeitados, honra aqueles que têm que ser honrados. Muitas vezes, por falta desta pensamento e dessa atitude, a porta fecha. A porta fecha. Aí depois que a porta fechou, aí fica todo mundo chorando, resmungando, triste. Eu queria ficar um pouquinho mais lá. Mas por que não ficou? Porque não obedece, porque não tem respeito, porque não observa normas, porque simplesmente acha, e geralmente isso acontece com quem pega um tempinho de casa. Pegou um tempinho de casa, já acha que é dono da empresa. Não tem que respeitar o patrão, o encarregado, o gerente. Despreza até os que estão mais abaixo. A Bíblia fala assim, que aquele que quer ser senhor, aquele que quer ser servido, que sirva primeiro. A Bíblia fala. Aquele que te serve primeiro. Aquele que quer ser abençoado, abençoa primeiro. Aquele que quer ser obedecido, obedece primeiro. Um grande problema que tem hoje é que muitas pessoas querem ser sem ter sido dada a oportunidade de ser. E ela acaba metendo os pés pelas mãos e acaba se perdendo no meio do caminho. Quando a gente fala isso, a gente fala baseado no que está escrito no livro de Tito. Vamos lá no livro de Tito, capítulo 3. Tito, a Bíblia fala, capítulo 3, a partir do versículo 1. Tito, a partir do versículo 1, está escrito exatamente desta maneira. Leu aí? Achou aí? Tito, capítulo 3, a partir do versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Amém?
respeitar todos, tanto os principados como as potestades. Mas ele fala no versículo 2, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Amados, nós temos que, respeitar o faxineiro, a faxineira, aquele que é menorzinho lá. Eu devo respeitá-lo, porque ele também está ali, e ele também está ganhando o pão dele. Respeitar aquele que está acima, respeitar aquele que tem a autoridade de mandar, respeitar aquele que eu estou vendo lá, que talvez não tenha nem o grau de estudo que eu tenho, mas eu devo respeitá-lo. Eu tenho que me dar bem com todo mundo dentro desse local. Eu tenho que ser uma pessoa diferenciada. Eu preciso manter a porta aberta, e para me manter a porta aberta, todos merecem o meu respeito. Amém? Glória a Deus. Você tem respeitado todos, indiferentemente do cargo, indiferentemente da situação social, do jeito que veste, do jeito que fala? Porque o dia que você deixar de respeitar, de você não olhar para as pessoas da mesma maneira, a porta vai fechar. Porque Deus não vai manter uma pessoa dentro do local arrumando encrenca, arrumando discussão, desrespeitando os outros, maltratando os outros. Assim como você quer ser respeitado, você tem que respeitar também. Assim como você quer ser enxergado, você tem que enxergar também. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim: todos são iguais para você? Ou há alguma diferença? Não, peraí, mas eu sou o patrão. Amém. Aquele que quer ser, seja primeiro. Aquele que quer ser bem tratado, trate bem primeiro. A Bíblia nos instrui assim. Quando ele escreve para Tito, ele fala: sejai, ele é bem claro, que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Tratar bem, respeitar. Quando a gente assim tem essa coragem, tudo que você faz vai dar certo. Aonde você chega, você vai ser bem-vindo. Aonde você chega, as pessoas não vão querer que você vá embora. Aonde você chega, as pessoas vão querer que você esteja lá. E ai de alguém que se levantar contra você, porque todos sabem do coração bondoso, da pessoa honesta, sincera, da pessoa que respeita, que não tem o porquê respeitar um mais ou menos que o outro, que trata todo mundo igual. E você vai ver que nesse ambiente de trabalho, você vai ser a referência, porque você é servo do Deus Altíssimo. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez Jesus? Isso precisa ser observado. Aleluia. E para encerrar, eu vou encerrar lá em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, eu encerro aqui. Quem está aprendendo, diga glória a Deus. Vai manter a porta aberta, irmão. Quando você começar a pensar e olhar desta maneira, Paulo disse: uma porta abriu, mas grandes são os adversários. Os adversários às vezes sou eu mesmo, com a minha falta de entendimento naquilo que eu tenho que ser por ser um servo de Deus. E sendo um servo de Deus, eu vou trabalhar desta maneira e as portas não se fecharão para mim. Provérbios capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vinda a soberba, vira também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará para a perversidade dos desleais, os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Amém? Presta atenção, meu irmão. Tem muitos lugares que você vai trabalhar e tem muitas portas que vão se abrir,
que você vai mexer com valores, você vai ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa responsabilidade com materiais. Tudo que você faz é dado a você, de repente, algo para você cuidar, algo para você zelar. E quando você aproveita dessa autoridade que te é te dada, e você mete os pés pelas mãos, e você não é honesto naquilo que você está cuidando, e você deixa a desonestidade tomar conta de você, nesse exato momento a porta fecha. Um grande adversário hoje que fecha a porta é a desonestidade. O grande adversário hoje que não deixa a porta ficar aberta. E quando eu falo desonestidade, eu estou falando desonestidade não só no roubar, no pegar, mas enganar. Ele fala balança enganosa. Irmão, tudo aquilo que você usar e tudo aquilo que você faz, que você sabe que você está enganando, isso vai depor contra você. Isso vai ser contrário. Você acha que Deus vai manter um injusto, um desonesto firme no lugar? A grande inimigo hoje é a desonestidade. Desonestidade com horário, desonestidade com atitudes que você tem dentro daquele local, que não era para ter. Isso é desonestidade. Quando você desonra um contrato que você assinou, é desonestidade. Quando você não obedece àquele que te ordena, você diz que vai fazer e não faz, é desonestidade. Isso faz com que as portas se fecham. O desonesto, ele está marcado para ser pobre, para ser paupérrimo, para ser uma pessoa, sabe, para o resto da vida. Enquanto ele não mudar, enquanto ele não voltar a mente para a vontade de Deus, e passar a ser uma pessoa justa, correta, sincera, a porta abre e fecha para ele. Mas eu digo para você que não é da vontade de Deus que você fique nesse vai e volta. É da vontade de Deus que a porta que Ele abrir permaneça aberta na tua vida. É tão bom você falar com uma pessoa: quantos anos você está lá? Estou há 30 anos na empresa. Nossa, estou há 20 anos. Nossa, estou me aposentando lá. Será que foi por um acaso? Não. Você pode ter certeza que esta pessoa, ela precisou usar dessas quatro coisas, ela precisou pensar para que ela pudesse continuar lá. Ela precisou primeiramente honrar Deus naquele lugar. Ela precisou, na segunda coisa que eu falei para você, foi o quê? A segunda coisa que eu te disse, trabalhar para honrar Deus, dar o seu melhor. Ela nunca foi preguiçosa, ela sempre trabalhou, se esforçou. Não tinha tempo ruim, não tinha feriado, não tinha fim de semana, não tinha hora, mas ela nunca deixou a preguiça dominar ela. Quando precisou, ela estava lá. Aí ela fica tempos e tempos e tempos e tempos e tempos. Amém, irmãos? A outra coisa que eu falei para você, que também é uma grande armadilha, quando você não trata todo mundo igualmente, quando você não respeita, quando você não tem o respeito por chefe, por encarregado, pelas pessoinhas pequenininhas, por aqueles que não, você não respeita, você também não é amado, e quando você não é amado, você é arrancado, você é tirado. E se você não é tirado, você é colocado de lado, e vai chegar uma hora que você de lado, você não vai suportar, você vai pedir as contas e vai embora. Não suporto mais esse ambiente. Mas quem faz o ambiente somos nós. Você tem que fazer o ambiente. E se você fizer um ambiente de respeito, de honestidade, de trabalho, sabe, de muito trabalho, você vai ser respeitado, vai respeitar, e a porta vai ficar aberta. Lá você consegue, se você não for uma pessoa que quer enganar. Eu vou enganar aqui, vou fingir que estou trabalhando. Balança enganosa é abominável, Senhor. Amém, queridos? Você recebe isso em nome de Jesus? Hoje eu posso fazer a unção das portas abertas, declarando que esta unção não é só um óleo derramado na tua mão, mas é a vontade de Deus se cumprindo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então aplaude a palavra do Senhor, aplaude a palavra de Jesus, aleluia. Seja honesto o mais que você puder, trabalhe o mais que você puder, se esforce. Não deixe a preguiça de dominar. Seja uma pessoa amável. Seja uma pessoa a respeitar tanto os grandes como os pequenos. A gente tem mania de respeitar os grandes. Aliás, tem gente que nem os grandes respeita, né? Eu respeito o meu encarregado, mas a faxineira, vou pisar nela.
Tem alguém lá em cima que não vai pisar, mas vai pôr a mão em você. E a coisa que eu tenho o maior temor é da mão de Deus. A mão de Deus é muito mais poderosa do que qualquer pessoa que pise em você. Então, se você tem que ter temor de alguma coisa, tema a mão de Deus.